não só interessante, como a nossa constante busca, tá? As estratégias que vão nos levar rumo ao milhão. Tá? No passado, as duas estratégias mais utilizadas eram o Rachel e o hedge assimétrico. Tá? E é só com call, tá? Só lembrando, né? Então, Rachel e o hedge assimétrico. Então, vamos lá. Né? Como é que funcionava o Rachel? O Rachel é o seguinte, é aquelas operações bem antigas que o Baster fazia. Né? Então podemos, né, até quem tem aquele livro antigos do Baster, né, que ele falava o seguinte sobre aquelas operações que ele chamava de boi, enfim, tá? Aquelas operações que tinham vaca, rabo de boi, sei lá, mas que tinha até uns nomes carinhosos. Então, basicamente, aquele tipo de operação era o seguinte, olha, primeiro, tá? Quando nós vamos falar sobre um assunto, principalmente assuntos mais modernos, vamos dizer, de 50 anos para cá, temos que tomar muito cuidado, principalmente quando se refere a algo relacionado com que envolve coisas do dia a dia. Porque como a tecnologia mudou muito, tá? Vai ter sempre aquele carinha que não é por mal, né? Mas talvez menos esclarecido, menos maduro, que vai falar assim, mas isso daí é fácil. Não, não era fácil. Não era fácil. Vamos só tentar entender um pouquinho, né? Aliás, a gente tem que dar o braço a torcer para o Maurício Issa, para o Baster. Porque se não fosse ele, aliás, eu sempre falo, né, que muita gente aprendeu muita coisa, mas muita coisa mesmo com dois caras que eu acho os melhores estrategistas que o Brasil já teve, tá? O Gil Ari Deschatre e Fábio Cardoso, os editores, né, os redatores da revista Investidor Profissional. Esses dois caras são os caras. Eles ensinaram coisas assim, muito sofisticadas para a época, com conceitos, né, que eram muito difíceis para a época de ser entendido. Mas o Baster, numa outra linha, o que ele fez? Ele trouxe o que era um conceito, né, provavelmente usou um conceito empírico. Ou seja, ele olhou, viu como é que funcionava o negócio e escreveu um livro sobre aquilo, sobre operações assimétricas de Rachel. Então funcionava assim. Comprar, vou te dar um exemplo aqui. Compra aqui, né? Uma aqui da A36, vende 1,3 da A38, por exemplo. Era uma coisa desse tipo assim. Ele mexia nesse Rachel e ele também já tinha introduzido um conceito muito importante, né, que era um conceito, né, de delta estrutural, embora ele não citasse isso no seu livro. Mas isso, por exemplo, vamos pegar aqui no 1 para 1,3, fica mais difícil calcular. Mas ele tinha um cálculo lá que ele dava. Fala assim, olha, faz assim, pega essa diferença de R$2 e divide por 0,3. Se você fizer isso, R$2 dividido por 0,3 dá mais 6,66. Pega 6,66 e acrescenta aqui. Então, 6,66 acrescenta aqui, então isso daqui vai te dar 44,66. Então, já está lá no livro dele que somente acima desse ponto, teoricamente, você perde dinheiro. Você perde dinheiro. Então, isso aqui, na verdade, é o próprio conceito de delta estrutural. Né? Como é que você fecha essa estrutura? Aqui no 44,66, você compra 0,3 desse cara aqui, pronto, resolveu o problema. Você não tem mais, né, perdas. Então, isso daqui, o que nós usamos hoje, tá? É o quê? É uma Broken Wings. Embora a Broken Wings já fosse conhecida lá nos anos 60, já bastante utilizada, principalmente no mercado de milho, de commodities, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, é assim, né? Já ouviram falar que na Fórmula 1, o que era realidade na Fórmula 1 iria ser realidade nas ruas dali a 10, 20 anos. Mais ou menos é verdade isso daí. A injeção eletrônica surgiu na Fórmula 1. A suspensão ativa também. Enfim, tá? Bom, teve até um lance que foi muito interessante na Fórmula 1. Eu lembro que foi proibido a suspensão ativa em teve um campeonato lá que a suspensão ativa foi proibida. Não, daqui a frente não pode mais ter suspensão ativa. Acho que aconteceu isso daí. Não lembro exatamente, né, todos os detalhes, né? E a justificativa foi o seguinte, que a Fórmula 1 deveria ser um campo de testes, né, para
para os elementos, né, que iam ser usados futuramente nos carros de rua, e que aquilo nunca iria chegar nos carros de rua. Pois é, essa é a alegação. Acho que aí a suspensão ativa não pôde ser, acho que no ano seguinte não teve suspensão ativa, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, o objetivo é que fosse para os carros, né? Quer dizer, aquilo que era o campo de teste passasse a ser um produto popular. Mas se foi por causa disso que baniram, né, pelo menos em um dos campeonatos, a suspensão ativa, estavam errados, porque hoje tem um monte de carro com suspensão ativa. Eu até lembro, tinha um carro lá chamado Citroën XM, e que não é tão novo assim, não. Acho que é de 92, 93, tinha suspensão ativa. Tinha suspensão ativa, até lembro lá, até andei num carro desses aí, né, você vai, pô, você tem um buraco, alguma imperfeição, nossa, ele absorve tudo, enfim, era um negócio maravilhoso. Tá? Então, o que era Fórmula 1 acaba virando realidade no dia a dia. Tá? E o que acontece nas tesourarias, as estruturas que são estudadas nas tesourarias, né? Então, testes, né, de estratégias em grandes tesourarias, deveria, a princípio, ir para onde? Em algum dia, né, a pessoa física, o estudante de direito, o estudante de economia, o estudante de matemática, administração, engenharia, enfim, ter acesso a essa tecnologia. Uma vez que o que é desenvolvido não é para ser usado, eu fico pensando o seguinte: imagina se o Alexander Fleming não divulgasse lá que ele tinha descoberto a penicilina, as funcionalidades da penicilina. Cara, então, o conhecimento, assim como a tecnologia, é algo que tem que ser passado para frente. Tem passado para frente. Eu acho um tanto estranho aqui no Brasil, as pessoas que trabalharam em tesourarias e não sei o quê, e falam, tal tesouraria, tenho 30 anos de experiência. O cara não ensina nada que aprendeu na tesouraria. Das duas, uma. Das duas, uma. Ou o cara não sabe porcaria nenhuma, não aprendeu nada de novo, o que eu duvido, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalhei em vários bancos, e pelo menos uns, deixa eu ver, entre 23, 20, entre os 23 anos e os 32, e até os 35, vou dizer uma coisa, até os 34, mas é peão. É peãozão. Tá? Não é ganhar mal, tá? É diferente. Fazer trabalho braçal em banco. Tá? Então, conferência, risco, por exemplo. Risco é braçal. Embora tenha uma grande inteligência por trás de quem olha o risco, ele é braçal. É você olhar item por item para ver o que tem de problema. Tá? Então, eu penso o seguinte, cara, onde é que está esse conhecimento de todas essas pessoas que falam que trabalham 20, 30, 40 anos nos bancos e tesouraria, o escambau? Aliás, muitos professores que dão aula falam que trabalham, não sei, na mesa do Bradesco. Cadê esse conhecimento, gente? Será que aquele é o único conhecimento que tem? Aquela travinha de alta, aquela travinha de linha? Cara, não sei. Eu não sei, não quero julgar as pessoas. Eu prefiro, porque se eu começar a falar, eu não só vou julgar, eu vou, como é que é? Eu vou prender, executar e condenar a danação eterna, porque, cara, não é possível que todos os caras que dão aula, que falam, que parece que todos eles vieram da mesma escola. Não é só você ir comprando ação, porque enquanto você não vender, você não perde. Uhum, tá bom. O espaço laser está caindo 96% disso que você comprou. Pão de açúcar, 96% desde o IPO. Tá? Então, enquanto você não vender, você não perdeu, né? Se você tiver dinheiro infinito e também vida infinita, beleza, você não vai ter problema nenhum. Você pode esperar a eternidade para essas ações voltarem aos seus preços de aquisição. Tá? Bom, mas enfim, né? Eu acho que a maioria das pessoas. Tá? Então vamos lá. Então eu falei, ou eles não sabem nada, não aprenderam nada, ou se não, eles estudaram muito bem o conceito de saber opressor, tá? Citado por Weber em suas obras. Então vamos tentar entender o que tem dois tipos de conhecimentos que tem. O chamado conhecimento opressor e o conhecimento libertador. O que é o conhecimento opressor? É aquele que o poder do conhecimento está onde? Está justamente no segredo. Então eu guardo o segredo e eu não te falo o segredo. E assim eu vou te oprimindo, te falando, olha,
Eu tenho segredo. Se você não me tratar bem, se você não fizer aqui, ficar ajoelhando, lambendo as minhas bolas, eu não vou te dar o segredo. Eu quero criar um exército de gente que fique dependendo de mim porque eu tenho segredo. Isso é chamado segredo opressor. E o poder do segredo opressor está onde? Está justamente no segredo. Enquanto tem um outro conceito de saber libertador. Quando nós vemos alguns filmes, né, onde que tratam sobre opressão, e um deles em especial é muito interessante. É sobre o chamado saber libertador. Então, o que é o saber libertador? Então, vamos levar um filme, eu não sei o nome desse filme aí, tá? Mas eu lembro de ter assistido ele em algum momento da minha vida, da minha infância. Era um filme que tinha um cidadão que ele era muito velhinho já. Só que a sociedade tinha perdido a capacidade de saber fazer cálculo, saber fazer conta. Né? E aí tinha lá um senhor muito velhinho, né? E ele já estava numa bolha, ele já estava quase nas últimas, quase morrendo, e eles mantinham ele vivo sobre aparelhos, porque ele é o único que ainda sabia fazer conta de matemática. Né? E aí levavam as crianças para ele ensinar, e as crianças não aprendiam, porque só queriam saber de videogame, né? Enfim, já era um... Embora esse filme é bem antigo, esse filme é de 1970 e pouco, mas ele já previu o futuro nesse sentido. Ah, não, as crianças hoje só querem ficar colado nas telas de videogame, enfim. Tá? Esse era o enredo. Né? E o velhinho, né, ele me deixa ir, eu já não aguento mais. Aí ele fala assim, não, se o senhor se for, né, essa sociedade está perdida, que ninguém mais sabe fazer conta. Aí aparece o seguinte, aí toda semana levam um monte de crianças lá para ele tentar avaliar se eles têm condições de aprender aquela matemática dele. E não tinha jeito. Né? Até que uma criança bem pequenininha foi lá um dia, se interessou em ir nos dias seguintes, né? E aí o velhinho vê que, mas ele é muito novinho, mas ele era muito interessante, e ele pegou um daqueles quebra-cabeças de metal. E aí a criança, ninguém conseguia tirar, porque eles eram tão bitolados que não conseguiam tirar aqueles quebra-cabeças de metal. Aí o que aconteceu? A criança foi lá e conseguiu tirar o quebra-cabeça de metal, e o filme termina assim. Termina com uma criança tendo o quê? A esperança de levar o conhecimento para frente. Então, esse é o aí ele fala assim, daqui a pouco eu vou poder ir embora. Então, esse é o conceito do saber libertador. Aquele saber em que você, ao ter ele, você se sente a responsabilidade de resolver os problemas do mundo, de fazer melhor pelo mundo, pelo fato de você ter esse saber. Tá? Então, no momento que você consegue ensinar para alguém, você se libertou. Ou seja, não é só você que detém aquilo. O peso daquele saber não é mais seu. Você divide ela com outra pessoa. Eu lembro muito bem, num treinamento que eu tive lá no Uruguai, com um dos meus mentores da vida, o Yuri Kemenev. Ele me disse o seguinte, eu não era uma pessoa muito boa, não boa não, eu vou dizer que eu era meio um estilo bem vilão mesmo, tá? Não que fosse um criminoso, não, nada disso, mas que tinha uma moral própria. Uma moral própria que não acreditava muito na bondade da humanidade. Ele me ensinou muita coisa, esse Yuri. Né? A gente ficou lá uns 20 dias lá me dando treinamento, me ensinou muitas coisas. E quando o último dia que ele falou, olha, agora eu estou terminando o meu treinamento, né? Eu quero que você faça melhor nessa vida. Aí eu falei para ele, Yuri, a gente falava em castelhano, tá? Aliás, o castelhano é uma maravilha, né? Parece que o mundo todo fala castelhano. Incrível. A gente acha que é inglês, né? Bom, inglês também, o mundo todo fala. Mas na grande parte do Oriente, né? O castelhano, ele é até mais útil, tá? Fala castelhano com ele. Aí eu perguntei para ele por que ele tinha me ensinado tudo aquilo, algumas coisas que eram segredos que ele tinha aprendido ao longo da vida. Eu falei assim, por que você me ensinou mesmo que eu não... que mesmo segundo você, eu não seja, vamos dizer, a melhor personagem, né? Uma persona grata, né? Um modelo, né, que você gostaria. Você gostaria de ensinar as pessoas assim, com esse perfil, né? E sabe o que ele me falou? Nossa, aquilo foi assim algo que para mim foi muito marcante. Ele falou assim para mim, porque um dia eu vou morrer. Eu sou finito, um dia eu vou morrer. E eu não quero levar isso comigo. Né? Aqui acaba a minha missão.
mas aqui começa a sua. Aí eu falei, e se eu não quiser cumprir a minha missão, cumprir o meu dever, de, além de usar isso para o que eu estou precisando, passar isso para frente? Aí ele me deu uma resposta. Quando o universo, como que é? Alguma coisa assim do tipo, quando chegar a hora, então, quando você estiver preparado, uma força maior o levará a cumprir o seu dever. E neste momento, nada o impedirá de cumprir o seu dever, nem mesmo a sua recusa. Eu não esqueço disso, tá? Ele fala alguma coisa tipo, quando o universo determinar o momento de você cumprir o seu dever, nada o impedirá, nem mesmo a sua recusa. Cara, eu não esqueço disso. Aquele é um grande conceito de saber libertador. Tem que passar para frente. Aliás, eu questionei ele porque ele podia ganhar umas 5 vezes mais trabalhando na iniciativa privada e ele dava treinamentos em vários bancos centrais para os operadores de câmbio. Tá? Então foi por isso que eu fiz essa pergunta aí. Certo? Então, eu acho que esse conceito de saber libertador é muito importante. Tenha o saber libertador, aquele que você vai passar para frente. E eu fiquei muito contente com os treinamentos presenciais que tem aqui em Curitiba. Tem o treinamento, antes a gente tinha só o treinamento sábado e domingo, agora tem quinta e sexta. Então, quinta e sexta é um treinamento que as pessoas vêm, tiram umas dúvidas, eu passo algumas coisas relacionadas com operação ao vivo, tá? E o que os alunos fizeram? Um negócio impressionante, os alunos fizeram um negócio impressionante. Tem lá uns 3, 4 alunos, uns 3 alunos que eles estão indo bem. Os 2 deles já estão, os 3 estão vivendo já de mercado, né? Mas tem uns 2 lá, eles estavam indo bem, né? Um chamado Vinícius, outro Ricardo, vocês vão conhecer eles quando estiverem aqui em Curitiba, né? E o Dalton. O Dalton é um jumbador, ele opera pesado, pesado. E aí o que aconteceu? Deixa eu contar o que aconteceu. Eles chegaram lá na sexta-feira, então ficou quinta-feira inteira com alguns treinamentos, não é o dia todo, né? São só umas 3 tomadas de 20 minutos, mas eles ficam o dia inteiro lá conversando, na sexta e no sábado. Não, tipo, então, na quinta e na sexta. E aí, o que eles propuseram? Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, na segunda-feira, quem tiver com problema de custódia, vamos reunir aqui, vamos resolver, vamos tentar resolver. E os 3 se propuseram resolver os problemas da custódia dos outros alunos. Cara, isso é o verdadeiro saber libertador. Enquanto que uns escondem os seus segredos, outros querem se libertar e ajudar os outros. É essa postura que eu quero de vocês. Que quando vocês aprenderem tudo isso que eu estou aprendendo, não importa se você é assinante ou não do canal Mestres Derivativos, não importa. Tenha o saber libertador. Não seja aquele idiota que aprende uma estratégia aqui, chega para alguém e fala, eu tenho uma estratégia aqui que é vencedora e não quer ensinar para os outros. Não façam isso. Tenha o conceito de saber libertador. O saber libertador, esse saber é o que faz você dar um passo à frente. Não é o saber opressor, não é o conhecimento opressor, é o conhecimento libertador. Tá? E sempre sejam gratos. Aprender uma coisa muito tesão, tá? Eu sempre cito o Gil Ari Deschat, sabe por quê? Porque ele me deu umas 10 dicas por aí, umas 10 dicas ao longo das palestras que eu pude ter lá com ele, cara, e todas elas são maravilhosas. Eles resolvem um problema, assim, um problema operacional, e o cara é da operação, dava para perceber isso. Eu nunca pedi para ele se ele tinha uma boleta lá. Nunca pedi. Sabe por quê? Porque o cara ensinava tão bem. Tá? Aquelas dicas eram tão cirúrgicas para resolver alguns problemas. Cara, o cara desses daí, meu. Aliás, não sei por que ele anda sumindo. Talvez ele esteja recluso, não gosta de aparecer. Já tentei entrar em contato, tá? Tive tive resposta, mas acabamos não marcando nada. Mas eu realmente gostaria, se eu tivesse oportunidade, né, de fazer uma live, né, com esses 2 fabulosos estrategistas aqui do Brasil, que é o Gil Ari Deschat e o Fábio Cardoso, redatores lá do Investidor Profissional. Tá? Mas quando vocês aprendem alguma coisa, citem a fonte, citem com quem aprendeu. Não vai ferir o seu ego, você não deixa de ser uma pessoa melhor por isso. Tá? Então vamos lá, voltando aqui. Então é o rating. Tá? Então o rating é maravilhoso. Pode ser de 1 para 1,5, 1 para 1,3, 1 para 1,7, sei lá. É maravilhoso. E o Basser tinha percebido que tem uma grande mais segurança e se parar aqui no meio, você ganha um lote. Então vamos supor que parou aqui no 39, no 40. No 40 esse cara vale 4, esse daqui vale 2. Então 4 menos 1,3 vezes 2 ainda sobra 1,40. Então o ganho é muito grande. Tá certo? Tá?
o hedge assimétrico. Bom, o hedge assimétrico, tá? Então também vamos voltar aqui na história, né? Então já pega lá mais um café aí, né? Vamos continuar aqui o papo. Eu posso dizer que eu tive a primeira ideia de como fazer o hedge assimétrico, tá? Mas quem ajudou a estudar a estrutura, tá? Com a estrutura, foi o Rocho, o professor Rocho. Então ele também ajudou a estudar a estrutura, principalmente olhando as gregas, numa época que não tinha computador muito bom para isso daí, tá? E outra coisa que eu vou falar do Baster. Quando ele fez isso daqui, inclusive não tinha nem cotação online. As pessoas não tinham cotação online. Ele tinha que se basear na cotação do jornal, em 1994, 95, quando eles, a época que ele tinha os livros. Então, isso daqui tem um valor muito grande, a compreensão disso daqui. Inclusive, algumas opções nem tinham liquidez suficiente, então nem o preço que você via lá no jornal era muito confiável. Por isso que ele fala, faz naqueles que têm mais liquidez para você não ter muito problema. Então ele pegava as séries da telemarketing do RCTB que tinham mais liquidez, tá certo? Bom, e o hedge assimétrico é mais ou menos assim, é isso daqui, só que é o contrário. Então, sei lá, vender aqui uma da A36 e comprar dois da A39, poderia ser assim? Só que aí é um ratio inverso, né? Mas a gente tirou isso daqui e comprou duas da B39. Então, era isso daqui. Essa que era a nossa operação. Tá? Vender, né? Então, isso aqui é o hedge assimétrico. Bom, o que aconteceu depois disso? Então, vamos pegar essas duas estratégias, o ratio e o hedge assimétrico. Os dois são bons. Já percebeu que esse daqui é bom porque se fizer zero cost call recebendo, mercado cair, esse vira pó, ok. E se o mercado explodir, o que acontece? Se explodir o mercado, se o mercado explodir, você está comprado em dois, você está de boa. Tá? Então, acho que esse daqui, ele é muito, vamos dizer, ele é muito seguro. São operações consideravelmente seguras, tá certo? Agora a gente tem que dar um passo à frente. Tá? Eu acho que quem ensinou, quem se propôs a ensinar, tá? Quem que deixou isso daqui chegar até nós, a gente tem que melhorar isso daí. Então vamos lá. Problema do ratio. Se o mercado explodir, o que acontece? Você está mais vendido que comprado. Então, se você fizer esse ratio aqui, olha, mais uma da A36 menos 2 da A38, por exemplo, né? Aquele famoso ratio meu, tá? Se o mercado explodisse, eu iria quebrar, não é? Então, agora a gente vai travar aqui na A41, tá? Que é a nossa Broken Wings. Ou você vai fazer essa daqui, olha, 2 da A37, por exemplo, menos 3 da A38, mais A41, tá? Então, nós temos aqui a Broken Wings 1 e a Broken Wings 2. Essas daqui são muito importantes. Bom, se nós trabalhávamos assim, sem critério nenhum, com risco de quebrar, né, esse daqui é melhor ainda, porque esse daqui se limita a sua perda. Tá? Então, basicamente, eu vou olhar somente esses dois ratios, tá bom? Ou essas duas bloqueios. 1 para 2 para 1 ou 2 para 3 para 1. Tá? Eu não vou amplificar demais. Tá? No caso do Basser, ele amplificava bastante recombinações. Só que a gente não vai amplificar muito isso, porque senão fica difícil de trabalhar. Tá? E todas as pessoas que eu conheço que mexem com derivativos falam: o melhor jogo são as do jogo. Tá? Não adianta ir em ativo que não tem liquidez. Tá certo? Não adianta em ativo que não tem. Então, essas duas operações são as que. Não, na verdade, essa daqui em especial foi a que me ajudou a chegar lá no milhão. Tá? Então, vamos guardar essas duas aqui, que são muito importantes, sabendo que aqui a sua perda máxima é de R$1. Tá? É de R$1 aqui e R$1 aqui. Então, 2, 3, 1, 3 strikes para cima, 1, 2, 1, também 3 strikes para cima aqui. Então, aqui é 2 para 3 e aqui é de 1 para 3, tá bom? Em diferencial de strike. Então, vamos guardar esses dois aqui. Agora, o hedge assimétrico, tá? Nós temos que melhorar ele também. Então, o que acontece no hedge assimétrico? Então, o hedge assimétrico funciona assim. Vamos supor que aqui o hedge assimétrico é de 1 para 2. Só que se eu vendo 1 e compro 2, nós temos uma coisa que a gente pode ver aqui, pessoal. Se você vender 1 e comprou 2, acontece o seguinte: você não teria o direito de vender mais uma call lá para cima? Se eu vendo a 36, compro duas da 39, eu posso vender uma da 42. Então, esse seria o quê? O hedge assimétrico
vendendo aquela call lá em cima que você tem direito. Então, nós vamos falar, então, da Calendar Butterfly. Então, se você vendeu aqui uma da A36, comprou duas da B39 e vendeu uma da A42, tá certo? Isso daqui é uma Calendar Butterfly. Tá? Essa operação aqui, ela tem delta estrutural zero. É porque aqui você acaba não gastando dinheiro. Um hedge assimétrico, aqui você gasta. Aqui você já acaba não gastando, você até recebe um pouquinho. Se você quiser, você também pode encurtar ela, tá bom? Você pode encurtar ela, vender uma put, né? Uma put, por exemplo, mais uma call, né? Mais dentro do dinheiro. Em vez de vender a 42, vende a 41, você até recebe uma grana. E se o mercado subir, como esse cara ele ele tem um mês a mais, provavelmente você não vai ter perdas aí. Tá? Porque esse aqui ele vale mais, né, do que a A39, tá? Ou então, tem outras carne butterfly. Então, as carnes butterfly já é mais perigoso da gente falar assim, não existe um padrão, tá? Esse daqui tem mais padrão. Esse daqui tem padrão, tá? Nessa faixa de preço aí. Na Vale, talvez a diferença tenha que ser de R$3 na Vale, ou de R$2,50. Tá? Mas na Petro, isso daqui funciona muito bem. Agora, as carnes butterfly, nós teremos que refinar ela, porque há diversas recombinações que são muito vantajosas para determinadas operações. Então, se você fala assim, olha, eu quero fazer uma carne butterfly com call, né? Então, é importante que vocês anotem, né, anotem aqui, né, os fechamentos, né, para você poder, né, fazer algum estudo nesse sentido. Vamos supor que você fala assim, mas e esse 1 para 2? Né, com R$3 de diferença. Então, é só a gente olhar aqui no final, a gente já vê que o 1 para 2, tá? Aqui o 1 para 2. Né? Então, vamos lá. Eu quero vender um e comprar dois. Então, se eu vender uma dessa e tivesse comprado duas dessas R$3 para cima, 1, 2 e 3, eu vou ter que pagar para sair. Opa! Pronto. Então, já sei que essa carne de butterfly aqui, de asa 3, eu vou ter que receber bastante para poder entrar. Então, entendeu como que é importante você anotar as cotações? Daqui a série F e aqui a série G. E se eu fizer 1 para 2 com R$2 de diferença? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse vendido esse e comprado duas dessas. Cara, eu vou receber. Se eu tivesse vendido uma dessa, eu tenho que recomprar. Eu vou vender duas dessas. Opa, eu recebo uma boa grana. Então, opa. Então, esse daqui, de 1 para 2 com R$2 de diferença, já não tem risco de ter que pagar para sair. Então, empiricamente, eu estou olhando isso daqui. Se eu tivesse vendido um desse e comprado dois desse, eu receberia, deixa eu ver, 15 menos 2 vezes 20, eu recebia 25 centavos. Opa, eu recebo, mas eu não posso pagar muito mais do que 25, porque aqui só está dando 25 de saída. Entendeu como que é importante você anotar as cotações? E aí você pode confrontar esse daqui com esse para ver qual que é a combinação que é mais funcional. Então, é importante que você anote dia a dia o preço, né, das opções, tá certo? Bom, então a Carne Butterfly nós vamos ter mais potencial, mais recombinações vantajosas para a gente poder fazer as operações aqui na bolsa, tá bom? Então aqui nós estamos falando de 3, né? Pode então talvez fazer isso daqui, olha, menos 2A37 mais 2B39 menos A41. Isso é uma carne de butterfly. Tá? Só que essa daqui você vai ter que pagar bem para entrar. Você vai ter que pagar para entrar essa daqui. Né? E se talvez eu fizesse um pouco diferente, encurtasse uma das asas, por exemplo, e até recebesse, então, A37 mais 2B39 menos A40. Tá? É uma carne butterfly, tá? É uma broken wings, né? Calendar butterfly, tá? Isso daqui é uma broken wings de calendar butterfly. Né? Que você tem aqui uma asa encurtada. Então, é isso aí, gente. A gente tem que ir testando qual que é a melhor combinação e cada cardinalidade ele é diferente. Mas eu já vou adiantando, tá? Olha, só acompanha aqui o canal. Acompanha o canal Mestre Derivativos, que todas as operações que que estamos fazendo, nós vamos estar postando, tá? Então, fizemos aquela operação do SOXL, tá? Então, qual que era o game lá? Até deixei o tutorial lá. Você tem que conseguir acertar com R$12 de intervalo a sua operação. Se você acertar com esses R$12 de intervalo, você ganha grana. E se errar, você pode perder até 30%, 50%. Então, eu errei essa semana.
A primeira operação que eu fiz, eu errei. Quando eu fiz a operação, estava 48, eu apostei que o ativo, que o Soxel ia estar entre, com duas carinhas de butterfly, tá bom? Ia estar entre 42 e 54. Errei, foi para 59. Eu consegui zerar a posição perdendo apenas 4 centavos. Coloquei $1 e perdi 4 centavos quando eu errei a aposta. Se eu tivesse acertado a aposta, esse $1 que eu apostei poderia ir para em torno de 3,50. Eu estipulo 2, mas pode ir para 3,50. Então, entendeu como que é muito assimétrico o potencial de ganho? E nós vamos continuar estudando esse ativo, porque o potencial de ganho dele é imenso para as caras de butterfly. Então, lembre-se dessas duas operações, tá bom? Que é as Broken Wings e as Carne Butterfly, ou Broken Wings Carne Butterfly. Essas duas é o que vão resolver todos os seus problemas de custódia, e esse daqui, a alavancagem é monstruosa. Então, o ganho também será monstruoso, principalmente quando ele está perto aqui do miolo. E daqui custa em torno de 10 centavos, às vezes é de graça. Tá bom, gente? Então é isso aí. Bora estudar para poder vencer o mercado, né? Eu pediria que venha aqui no canal Mestre dos Derivativos, né? Compartilhe os nossos vídeos com os amigos e quem puder assine o canal para ajudar nós a continuarmos os nossos trabalhos, porque nós não queremos depender, não queremos ser financiados por corretoras, nem pelos bancos, porque não queremos nem propagar operações ruins, nem tentar vender produtos ruins aqui nos nossos canais. Valeu? Um abraço aí para todos. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza, tá? Quem é membro aqui do canal, a partir do plano Imersão, vem em comunidades, tem um voucher lá para um treinamento de curso básico de opções. Por favor, tá? Quem puder vir em Curitiba no dia 22, tá? Vem aí, tá? No dia 29 e 30, né? 27, 28, 29 e 30. 27 e 28 temos o treinamento, o imersão. O final de semana tem o treinamento, e na segunda-feira, tá? Não faz parte do programa, mas os próprios alunos vão fazer lá um mutirão para tentar resolver o problema dos outros, né? Aqui, claro que a gente vai estar acompanhando, vou estar acompanhando o pessoal, quando eles tiverem dúvida, não conseguem resolver os problemas, eles até queriam inaugurar, né? Falar assim, o TI dos derivativos. Não é essa a intenção. Não é a intenção de você vir aqui com um baita de um problema só para a gente resolver. Você tem que saber o que está fazendo. Porque senão não adianta, né? Você vai dar uma solução, dar um caminho, o cara vai fazendo mais besteira, não vai funcionar isso. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora vencer o mercado, tá bom, gente? Então, vem aqui em comunidade que tem lá tanto o link da inscrição para quem quer acessar os nossos treinamentos, assim como quem já é membro aqui do canal e quer resgatar lá o voucher, né, do treinamento básico agora no dia 22. Valeu, gente? Tá? No caso do treinamento básico, quem é membro do canal, mas tiver algum colega, não, mas o meu colega também gostaria de fazer, tá? Então tem lá o link para ele também fazer a inscrição. Claro, ele vai ter que pagar, mas é um valor bem, vamos dizer, bem camarada. Acho que é R$300 o treinamento, tá? Qualquer treinamento por acho que ela cobram 2, 3 mil reais, a gente cobra R$300, que é só para poder manter, né, as nossas atividades minimamente assim equilibradas financeiramente. Aí, se você puder nos ajudar, né, assina aqui o canal, tá? Por R$100 por mês, nem que você assine por 2 meses, já ajuda bastante a nós não termos que depender de corretoras e de bancos. Valeu, gente? Um abraço aí para todos.